Você não vê o seguinte, às vezes a gente vê vazando algum vídeo de trotes ou de ações um pouco mais violentas que aconteceram dentro dos quartéis. Mas é uma coisa ou outra. Normalmente você vê homens íntegros, responsáveis, pessoas sérias. É isso que você vê quando você tem a formação militar, principalmente quando começa lá de baixo, colégio militar, né? Mas com aquela coisa muito setorizada, acontece o que tinha na ditadura. Sim, né? sim. Respirou de um jeito diferente, é subversivo, tortura, mata. Isso também não está certo. Para cumprir aquela ideologia deles. Eles tinham uma ideologia. Não, mas eu tô me referindo a uma outra coisa. Disciplina. A disciplina. A honrabilidade. Porque honorabilidade hoje deles. a gente vê uma zona. O nome é esse, não tem outro para ficar mais bonitinho. Mas eles fazem parte desse sucateamento. O que os integrantes das forças têm hoje, ganham hoje, o nível caiu absurdamente. Não se faz mais cabeças pensantes nas armas. E nem eles querem. Eles podem. A liderança não quer. Exatamente. Hoje um comandante de unidade é um oficial sob suspeita. Porque ele só assumiu o comando daquela unidade porque tem-se a certeza de que ele não vai trazer problemas. Ele não vai se indispor com o chefe do executivo. Se for das Forças Armadas, ele não vai se indispor com o ministro nem com o presidente. Se for de uma força militar estadual, ele não vai se indispor com o governador nem com o secretário de segurança. Ou seja, então temos a política novamente ele ganha uma gratificação. E ele ganha uma gratificação para ser comandante. Então não é função para todo mundo, é função para alguns apenas. Aí entra a política. E aí entra a política. Politicagem, então hoje, da mesma maneira que fica sob né? suspeita um secretário de Estado, um secretário municipal, que a gente sabe que o profissionalismo dele é mínimo, como você colocou, é verdade. Hoje um comandante de quartel, um comandante de uma força local é um oficial sob suspeita, porque ele ganha uma gratificação e ele está ali porque mantém as chamadas relações corretas. E aí como é que ficam os seus subordinados? Vamos voltar para o caso da polícia mesmo. Isso. Porque aquele negócio, eu tenho amigos policiais, tá? Inclusive tenho amigos que estão no BOPE e que durante a sua formação iam para o Rio e tinham que esconder as suas fardas, porque se estivessem no ônibus e o ônibus fosse assaltado e descobrissem que aquele era um estudante, como é que diz? Um aspirante, né? Cadete. Um cadete, tá? De qualquer tipo de Forças Armadas, ele ia ser morto na hora, executado na hora. Tipo, mata o bandido, mata o policial. Coitado, tem que morar na favela. Isso é uma outra coisa que eu digo. Como é que você pode ser incorruptível com a tua família ali sob a mira de AR-15? Como é que isso funciona? E assim, ele está convivendo com o tráfico. Ele não vai sozinho ali na favela ser dono de nada, chefe de nada. O tráfico é organizado, o crime é organizado. E ele está ali, indefeso. E por que então a polícia não teria direito, né? Vamos supor, você tem vilas militares. Por que a polícia não poderia ter a sua vila policial, aonde não precisamos de luxo, mas o policial ele poderia ter a sua casa, poderia ter ali dentro daquela própria vila, daquela estrutura, um local para criar seus filhos, etc., sem que tivesse que morar aonde está a bandidagem. É uma coisa que eu sempre me pergunto. Afinal de contas, a polícia está em guerra. Vem cá, desabrigados continuam sem ter onde morar. O policial tá morando na favela, tá no lucro, vamos combinar, né? Porque nós estamos falando de pessoas importantes. A Natália falou uma hora a questão da algema. Eu lembro quando essa algema entrou em discussão. Foi em 2002. Eu não sabia disso. Foi quando a Polícia Federal, numa operação... Pegaram os colarinhos brancos. Isso, prendeu o senador Flecha Ribeiro. Ele subiu um avião em Brasília com algemado. Até então, sempre se algemaram criminosos ou suspeitos de crime quando eles eram detidos. Mas quando apareceu o senador Flecha Ribeiro, algemaram alguém. Aí não pode. Aí não pode. Porque algemaram alguém. Então o que acontece, Vivian, infelizmente, policial é uma pessoa sem importância. É como o povo.
como professor hoje. É descartável. eu ia falar isso. Morre policial, não tem problema, faz o concurso, tem um monte de gente miserável nesse país. Então vai ter os candidatos que vão ser aprovados e vai ter mais policial sempre que precisar. Infelizmente a realidade é essa. E a população pessoas é obrigada a engolir essa, entubar essa. E tem que Mas engolir. aí E vem a engole história com facilidade. da educação, Porque gente. O povo é a formação desinformado não dele. tem como. A desinformação talvez seja a grande covardia do nosso país, porque atinge praticamente a totalidade da população. Até as pessoas que se julgam um pouco mais instruídas ou informadas, na verdade, não sabem de tudo. Ninguém Não sabe não de sabe. tudo, né? É impossível. Não sabem de tudo. Não, mas aqui o saber nossa, esse saber tudo ainda é pouco. Olha só, vamos fazer uma coisa. Acabei de receber um sinalzinho aqui pra gente entrar com a comercial. Agora, olha só, vamos parar só rapidinho aqui, uma pausa pra gente passar para quem está em casa. O diretor fez um sinal, de repente todo mundo está atuando, né? Calma, o sinal é para mim, o sinal é para mim, né? Afinal de contas, a descontração está valendo, a gente continua falando, é o tempo de dar o comercial rapidinho para você, ser rapidinho e até ali, pegar aquela água, voltar, que a gente já está de volta. Happy Hour, já de volta com vocês. Happy Hour voltando hoje com o tema inversão de valores. A polícia virou bandido, bandido agora é que tá no poder. O bandido tá no poder. Olha, essa questão aí, ela é delicada. Ela é delicada, mas é o bandido que tá no poder. Se nós formos analisar a coisa com um olhar bem frio, é o bandido que tá no poder, sim. Então, tá aí. Com certeza. Tudo que vem em decorrência disso é o que a gente observa hoje nos três poderes. Eu volto a bater na mesma tecla. E o fundamento todo está em educação. Se fala muito em a educação é uma obrigação do Estado. Realmente é, né? Dá oportunidade a todos de ter acesso à educação. Por outro lado, existe uma lógica maquiavélica aí, que não interessa ao governante, a quem ocupa o poder executivo, não interessa que haja pessoas pensantes. Com certeza. Esse pessoal, ele vive da ignorância. Então, quanto mais ignorante for uma população, menos discussão vai ter. A pessoa, quando tem uma boa formação, ela questiona determinados atos. E para não haver um número grande de pessoas pensantes, se faz uma educação de péssima qualidade. Então, em decorrência disso, vem uma série de outros problemas que afetam todos os níveis Eles dizem da sociedade. Só para ratificar o que ele está falando, estão dando mais acesso. Aí não pode reprovar. Com aí certeza. tem cota. Em vez de dar educação de nível, não, todo mundo entra. Ah, que bom, ninguém fica reprovado. Isso é outra jogada que também é Mas é isso, não dá qualidade de ensino. O que interessa ao governante, ao governador, ao presidente, não importa. O que interessa é que ele atinja determinados índices que são impostos. Sim. E tal do continua tudo como está. Manipula-se esses índices. Como está. O que eu fico pensando é o seguinte, eu sou muito de procurar o porquê das coisas e lá no início. Então, conforme estava ali na matéria, eu fui lá embaixo. A formação do Morro da Providência, né? E quem foram os primeiros moradores? Os escravos libertos, né? E os imigrantes pobres que estavam vindo para tomar o lugar da mão de obra escrava. E infelizmente, como algumas fazendas elas faliram, né, com o fim com a abolição da escravatura, até muitos imigrantes, principalmente japoneses, né, italianos. Portugueses, eles vieram para o Brasil e não conseguiram encontrar a riqueza que imaginavam, acabavam indo povoar os morros.
Só que tem um detalhe nessa história. Ao mesmo tempo que você vê esse passado, você vê um crescimento muito grande, tá, dessa população periférica. Um crescimento que você... Não. A reprodução. Se você for parar para pensar, hoje você tem bairros, por exemplo, no Rio de Janeiro, como a Tijuca, que tem 5, 6 favelas para todos os lados. Não só a reprodução, mas também o crescimento da miséria, né? O crescimento da miséria. E as pessoas que fogem da miséria vão parar na miséria dos grandes centros. Dos grandes centros, aonde você para, não consegue prender a pessoa, exatamente. Vai para o Morro do Rio. Aqui em Teresópolis mesmo, o boom das favelas de Teresópolis foi depois da falência da Sudantex. Sim, era uma fábrica. Chamou atenção, porque ela produzia empregos diretos e indiretos, né? Então, quando a Sudantex quebrou, ela não só prejudicou os seus funcionários, mas tudo que estava em torno dela. E aí é o lugar, é o solo propício para a entrada do quê? Do tóxico. É a primeira coisa, é o dinheiro mais mole que existe, entre aspas, é o mais caro e o mais mole que existe. E é ali que está o traficante ali do lado para ameaçar. Não, e aí vem a sociedade de consumo, né? Passa a ser um dinheiro fácil, a garotada, né, os adolescentes, os pequenininhos que não têm educação, começam a valorizar e desejar aquilo, né? Porque aí ele está com o tênis da moda, com o bonezinho, com a camisinha, com a mochilinha, né? E começa a história do aviãozinho, não sei o que, agora já estão, né, crescendo, vamos usar menor no crime porque ninguém vai preso, né? Isso é uma outra coisa e gravíssima. E inverte os valores, a criançada não quer mais estudar, né? Os marginalizados. Não, inclusive todos os crimes, quem cometeu foi o de menor. Sempre de menor. Né? Até, né, lá no... É o Rojão do Corinthians. O Rojão do Corinthians arranjaram um de menor que já estava aqui. Exatamente. Então, olha aqui, ó, eu vou aproveitar o Happy Hour, eu estava guardando isso, né? Aproveitar que também estou com uma juíza aqui do lado. Eu tenho uma ideia. Por exemplo, se um estabelecimento estiver vendendo bebida alcoólica para menores, o estabelecimento é fechado, não é? Ou toma uma grande multa, etc. Por exemplo, você sai com uma garota, a garota maravilhosa, etc e tal, aí de repente você descobriu que ela era de menor. Sua situação vai ficar complicada, não fica? Aliás, de qualquer um. Identidade. Pois é, tem que pedir identidade. Se você cometer um crime e na sua quadrilha, vamos dizer, tiver um menor ali, pena dobrada. Não, com certeza. Isso eu já ouvi na rádio, eles estão fazendo pela... Começaram a ver esse... Ótimo, Já. Muito bom saber. Porque aquele negócio, enquanto o de menor ele for inimputável... Corrupção de menores. Mas Aí o cabeça, o maior, tá não interessa, também sendo acusado. pena dobrada. O mais velho Mas olha só, responde entra a tudo questão da dobrado. prescrição criminal, das investigações que demoram, do judiciário, das penitenciárias. Aí vem toda uma questão que ninguém vai parar lá onde tinha que parar. Fica lá quem não tinha que ficar, mas que já acabou. Quer dizer, tá tudo errado. Na verdade, tá tudo errado. Tinha que começar E aí, quando o policial ele sobe no morro, ele tem que pedir licença, ele não pode tirar, ele tem que se preocupar tem que pedir, dá licença, seu traficante, com os direitos humanos. Não, Você porque, se na incomoda verdade, de se dirigir ao camburão? Não, porque o que chama atenção é o procedimento, né? O que se percebe é que a polícia se comporta de uma maneira em um lugar e de outra maneira em outro. Fala mais Essa sobre que é a isso, como questão. assim? Não entendi. Exemplo, a polícia quando entra numa favela, ela não pede licença não. Sai chutando porta e entra. Ela pede licença se por acaso existir uma necessidade extrema de entrar em determinados condomínios ou em determinados bairros, isso mais no Rio de Janeiro. Né? Nós percebemos Mas quando que ela isso faz as acontece. ações, por exemplo, principalmente contra o tráfico de drogas, né, que vão fazer ou apreensão de documentos, eu já vi ações da polícia em condomínios de luxo entrando com uma retada na porta mesmo. Essas ações da Polícia Federal, por exemplo, são feitas assim. Olha, o que eu vejo mais é da Polícia Federal
E mesmo assim, depois da ação, as críticas são pesadas. Mas se prende ele, Chico, você não prende ele, Chico? Os meus pais moram num condomínio na Barra da Tijuca, no Rio, e eles dizem o seguinte, que ficam impressionados da polícia nunca ter ido lá. Por que a polícia deveria ter ido lá? Porque o uso de drogas por alguns jovens moradores do condomínio é algo que efetivamente chama atenção. Mas aí... E às vezes bate carro nas casas, derruba um muro e depois disso nada acontece. Mas aí voltamos lá embaixo, meu nome não é Johnny. Quem é que financia o tráfico? O traficante ele tem que vender. É o usuário. Alguém compra. É o usuário. Sim. Então o que nós percebemos é que a polícia atua apenas em uma frente, que é a frente mais fácil, que é a frente da favela. Porque uma coisa chama muito a minha atenção. Você brinca comigo, né, que eu sou reptiliano, eu tenho formação, reptiliano. eu tenho formação matemática, e uma conta que não fecha para mim é a seguinte: a atividade econômica de maior liquidez é o tempo que o dinheiro investido leva para retornar já corrigido, né? A atividade econômica de maior liquidez no planeta é o tráfico de armas. E os grandes traficantes de armas são milionários identificados com uma certa facilidade no mundo todo, principalmente na Rússia, na China, agora na Índia. E o segundo maior negócio, atividade econômica de maior liquidez, é o tráfico de drogas. Sim. Grandes traficantes de drogas na Ásia, na África e até na América Latina chamam a atenção o grau de ostentação. Já não tem mais o que fazer com dinheiro, aí coloca uma girafa no jardim, ouro na torneira, e o nosso grande traficante vive em favela com língua negra. Essa conta não fecha na minha cabeça de jeito nenhum. Por isso que eu digo, a nossa polícia, ela atua em uma única frente, que é a frente mais fácil. Porque o negócio drogas envolve muita gente, envolve gente poderosa. Porque nós estamos falando de uma atividade econômica milionária. Mas se você está falando, seguindo pela tua lógica e pela tua matemática, já que ele, o nosso traficante, o condomínio de luxo, a polícia não vai. Então não seria mais lógico que esse traficante milionário, em vez de estar na língua negra, ele fosse para o condomínio? Então, é exatamente essa conta que não fecha. Então ele está lá no condomínio. Ele está no condomínio, claro. Ele está no condomínio. Ele está no condomínio, certamente. Claro que ele está no condomínio. Então quem está na boca, se não estiver sentado em alguns gabinetes de um dos três poderes, é um gerente. É a linha de frente, não tem o comando. No exército é assim, quem vai pra guerra é o general? Não, de forma que vai lá dar tiro. Ele planeja, ele organiza, ele conduz as decisões. Então a gente pode, de repente, chegar e dizer que a inversão de valores é porque o bandido está no poder? Está todo mundo começando a concordar onde eu estava querendo. O Alexandre falou eu tenho batido nessa tecla já desde o início do programa. Falta vontade política. Primeira coisa que o Alexandre fala. Eu tô vendo bandido no poder. Bandido no poder. E agora, então, isso não estava bem em pauta, porque o engraçado é o seguinte, a gente tem muito assunto para debater. É complexo, o assunto envolve muita coisa. É um assunto rico, né? Ele tem várias frentes. Tem educação. Exatamente o que o João falou. Tem muita coisa que vai plugando. Isso é só agora, olha, só para Vamos continuar, por favor. Não, realmente não, o que a gente está vendo aqui é só a ponta do iceberg, porque realmente a coisa tem uma ramificação que não é visível num primeiro olhar, que é muito mais volumosa. E que não interessa informar. Aí vamos também para a área da informação. Aí é aquele negócio. Vamos manter a atenção da galera aqui no bandido que tomou tiro no helicóptero, porque os outros continuam onde estão. Por aí que eu levantei, inclusive, no Facebook, que hoje eu até fiz uma postagem, né, dizendo assim, eu não gosto de partido político, jamais me associaria a um partido político, porque eu acho que normalmente tem aqueles conchavos, hoje você pensa uma coisa, amanhã você vai fazer uma articulação com outra. E se eu for contra, eu vou acabar com a boca cheia de formiga na Baixada, né? E não é essa a minha intenção. Aí, conclusão. Mas nós temos uma arma, já que a mídia está prostituída, e está, isso aí é ponto pacífico,
É como a questão dos partidos. Como a questão dos partidos, ganha quem leva dinheiro, mas o Facebook não. Pois é, A aí rede foi que eu social, já não. falei em outra ocasião, que essas redes sociais, essa coisa da galera estar plugada, a informação é na hora, e isso já fez revoluções, já Sim. tirou gente do poder. E é um canal, realmente. É um canal. Se bem que pode ser um canal censurado, como na China, né? Exatamente. Mas eu acho que tá difícil, porque graças a Deus aqui, se a bandidagem rola solta, hack também rola solta aqui pois no Brasil. pois é. O brasileiro sempre dá um jeitinho, é. de burlar alguma coisa. Nesse lado, vamos burlar pro bem. Só que tem um detalhe na história. O que eu tô vendo é que pode acontecer um outro fenômeno, porque a internet, ela está colocando todos no mesmo patamar. Nós conversamos no programa anterior sobre vida virtual. Então, na internet, todo mundo pode ser o que quiser, né? Você não tem diferença de classe social porque não mostra a sua É casa. democrática. Você pode falar o que você quiser estando na sua casa, usando um iPad, usando um tablet, usando um iPhone, ou mesmo numa lan house, um PCzão daqueles velhos, né? Então a internet hoje ela pode ser o canal que a população está esperando para virar esse jogo. Completamente. Com certeza. Concordam com E isso? já vem. É isso aí, gente. Infelizmente, E a gente chegamos nem ao bebeu, fim. não fumou nada, né? A gente Não nem bebeu, não conseguiu. fumou nada. Pois é, E não né? falamos no negócio do matemático. Aí que foi o que ela disse, que é a falta de treinamento, que na verdade a Globo realmente eles queriam manipular a coisa. Porque toda ação da polícia é desse jeito. Toda ação da polícia é trapalhona. Sim, Toda sim, ação da sim, polícia é sim. trapalhona. Só não crucificaram esses policiais porque não morreu nenhum inocente. Olha só. Não foi aquele ônibus 174, que aí crucificaram. Deixa eu só falar uma Quando coisinha tem, aqui. mas Temos é mais ou atrapalhada menos sempre. Sempre 500 mil detentos atualmente no Brasil, tá? Não bota essa galera pra trabalhar. Olha que mão de obra Olha a mão de espetacular. obra. Mas tem um detalhe. E a gente ainda São paga. 500 mil votos, mas vamos colocar que cada um tenha 4 na família que votam. O voto pode ser aos 16 anos, né? Então, E todo mundo 500 recebendo por 4, bolsa penitenciária, são porque tem bolsa pra 2 tudo, né? milhões de votos. 2 milhões de votos oriundos diretamente da marginalidade. E olha, entre muitas discussões que poderiam ter rendido o resto da noite aqui, mas infelizmente, né, ó, o horário acabou. Happy Hour nesse momento tá ficando unhappy tchau, né? Mas happy again na semana seguinte, porque a gente, se Deus quiser, vai estar aqui novamente com esse tema ou outro assunto que eu ainda vou ver em pauta. Eu vou conversar com os meus colaboradores para a gente saber o que vai discutir dessa vez. Com certeza cada programa Quem que a gente mais invita? afiado, mais azeitado, levando para você informação, entretenimento, notícia, mas também um outro olhar. Um olhar que de repente a mídia tradicional não deixa você ter. Aqui você pode pensar e participar também. Espero você no Facebook. Até lá. Canal 7 Teresópolis. A TV que todo mundo vê.